aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Queridos irmãos, e irmãs, vamos acompanhar essa nossa meditação através desse meio que estamos aí vendo, Quaresma. Então, com esse rito das cinzas, iniciamos hoje o tempo sagrado da Quaresma. A Bíblia usa com frequência o período de 40 dias ou 40 anos, para indicar períodos especiais que criam um clima adequado para algo que vai acontecer. O povo caminha 40 anos no deserto antes de entrar na terra prometida. Foi uma experiência de purificação dos falsos deuses, de adesão aos mandamentos, aliança e de solidariedade no deserto. Elias caminha 40 dias e 40 noites até o monte sagrado de Horebe. O dilúvio, durante 40 dias, para purificar a humanidade corrompida. Moisés, no monte Sinai, ao receber a lei, passou 40 dias também. Jesus, 40 dias no deserto,
antes de iniciar a vida pública? Quaresma. Aí vem. É para nós um tempo forte de conversão e renovação em preparação à Páscoa. Dado a importância desse dado da nossa fé, que dá fundamentação toda a nossa vida à Páscoa. E é por causa da Páscoa, e é por causa da vigília pascal, que nós entendemos o período da Quaresma. A Quaresma, desligada do que vem, ela perde sentido. Por que esse rigor? Por que a penitência? Por que esse exercício que a gente faz? É exatamente em vista desse grande momento, deste grande evento. Então, a liturgia nos aponta o espírito que deve animar esse tempo. Aí, na primeira leitura, nós podemos ver que é um tempo de reflexão, conversão e penitência, dentro da Quaresma. E na primeira leitura que ouvimos, o profeta Joel convoca o povo de Israel em assembleia e o exorta à conversão. Ele vai dizer uma expressão muito forte: rasgai os vossos corações, não as vossas vestes, porque era um costume para mostrar que estava arrependido. O povo rasgava as vestes e se cobriu de cinzas. E o profeta Joel quer chamar a atenção, não é só para o aspecto externo, mas o que está de dentro. É lá que deve acontecer a mudança. Rasgar o coração, deixar esse coração duro, de pedra, que não seja assim resistente à palavra de Deus. Então, rasgar o coração. Então, a Quaresma é esse tempo de rasgar o coração e voltar ao Senhor, tempo de retomar o caminho de se abrir à graça do Senhor, que nos ama e nos socorre. Então, é um tempo de uma séria revisão da nossa vida. E o salmo que cantamos é um salmo 50, é um forte apelo penitencial. Vamos repetir comigo? Pequei, Senhor, misericórdia. Pequei, Senhor, misericórdia. Esse é o tom desse tempo. A gente reconhece ser pecador, mas antes de tudo, reconhecendo a graça santificadora do Senhor. E na segunda leitura, Paulo, ele exorta os coríntios e hoje a nós: reconciliai-vos com Deus, eis agora o tempo favorável. Eis o tempo favorável. Então é um tempo de reconciliação. Você tem algum inimigo? Você tem alguma pessoa que você não está muito bem com ela e ela com você? É o tempo de esforçar para viver reconciliado com os membros da sua família, com o pessoal do seu convívio. Reconciliai-vos com Deus e viver reconciliados. Então é um tempo que a gente incrementa a confissão auricular, é um tempo que a gente procura de fato confessar os pecados e purificar o coração. Então eis o tempo favorável. O tempo da Quaresma é esse tempo de Deus na nossa vida, tempo favorável. E aí, no Evangelho, Jesus apresenta 3 práticas religiosas dos judeus: a esmola, a oração e o jejum, que devem ser realizadas com autenticidade, sem exibicionismo. São também
os 3 caminhos quaresmais apontados pela igreja. Então, com autenticidade, a nossa prática não é de aparência, não é para mostrar para os outros. Então, esse tempo de oração, jejum e esmola, então são também os 3 caminhos. A oração já nos reporta na relação que nós devemos ter, aprofundar com Deus. Então a oração nos leva a uma experiência pessoal com Deus. Não é, quando a gente fala daqui de oração, não é aquelas orações que você faz assim, através de livrinhos, orações prontas. Não é, essa é uma oração formalizada. Mas o que nós estamos falando de oração é o momento que a gente abre o coração para Deus, que faz de fato uma leitura orante da palavra, demorar diante do mistério, degustar dessa palavra, ter tempo para tal, reserva no seu dia um tempo bem grande mesmo para você meditar na palavra. Então essa oração, nos leva à experiência pessoal com Deus. O jejum nos leva a um gesto concreto de conversão, privar-se de algo para uma liberdade interior maior. Então o jejum, ele nos ajuda a essa conversão. Seria uma relação com a gente mesmo, a gente não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Não se deixar vencer pelos apetites da carne, pelos instintos egoístas que estão dentro de nós. Então, esses desejos desenfreados, nós devemos fazer uma harmonia deles. E o jejum ajuda da gente ter-se em mãos, da gente realmente dar um encaminhamento da nossa vida em vista de valores que nos ultrapassam. Então o jejum aí nos leva a esse gesto concreto de conversão. A esmola nos leva a nos doar aos irmãos no serviço fraterno, em gesto de solidariedade e de partilha. Então esse é o sentido da esmola, é o da partilha, é o incrementar a fraternidade, a convivência de amor, de irmãos. Então a esmola está dentro desse âmbito da caridade. Então é uma maneira de dizer que nós devemos incrementar a nossa capacidade de amar. Não é somente você, como nós entendemos a esmola, dar um dinheirinho para descarrego de consciência. Isso também faz parte, mas não é isso, não reduz a isso. A caridade cristã, ela é muito mais exigente, faz com que você e que cada um de nós vá na direção dos outros. Então incrementar a fraternidade. E aí que vem, no caminho de conversão quaresmal, a conferência nacional dos bispos do Brasil, a CNBB, nos apresenta a campanha da fraternidade como um itinerário, como de libertação pessoal, comunitário e social. Tráfico humano e fraternidade é o tema em 2014. O lema é inspirado na carta aos Gálatas: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Vamos repetir essa aí? É para a liberdade que Cristo nos libertou. E é o tempo da gente perceber quais são as nossas amarras, quais estão sendo os nossos escravidões. Às vezes a gente está debaixo de tanta escravidão pessoal. A gente tenta, cai, não levanta e nunca está sempre de pé. Então a gente é escravo. Percebe essas correntes, né? Tem tanta gente acorrentada no egoísmo, no fechamento, na não solidariedade, na indiferença, na frieza. Hoje está bem forte isso que nós chamamos de indiferença. Está nem aí, já acostumou tanto com o sofrimento dos outros, vendo
ele está vivendo um espetáculo, já não se comove mais diante do sofrimento do irmão. Então, essa liberdade que Cristo nos libertou. Então, aí as amarras, tem gente que está de mãos amarradas mesmo. A imagem fala, é muita gente prisioneiras de si mesmo, que não partilha, está tão assim. Aí o objetivo geral é identificar as práticas de tráfico humano em suas várias formas e denunciá-lo como violação da dignidade e da liberdade humana, mobilizando cristãos e a sociedade brasileira para erradicar esse mal, com vistas ao resgate da vida dos filhos e filhas de Deus. É o objetivo geral da campanha da fraternidade, que foi hoje lançada lá na Catedral, às 7 horas da manhã, pela celebração do nosso arcebispo, que daqui a pouco ele tem uma palavrinha para nós aqui a respeito desse dia. Objetivos específicos da campanha: identificar as causas e modalidades do tráfico humano e os rostos que sofrem com essa exploração, denunciar as estruturas e situações causadoras do tráfico humano, cobrar dos poderes públicos, políticas e meios para a reinserção na vida familiar e social das pessoas atingidas pelo tráfico humano, promover ações de prevenção e de resgate da cidadania das pessoas em situação de tráfico. Então ele fala assim: mas isso aqui tem a ver comigo? Tem tudo a ver conosco, porque o tráfico humano, ele é de uma sutileza e ele caracteriza pela sua invisibilidade. Parece, ele não enxerga, não vê, mas está presente, muito presente. Aqui em Montes Claros, nós ouvimos hoje na fala de Dom José, ele chamando a atenção, caminhoneiros ali naquela praça, ali de adolescentes, crianças, porque o tráfico tem tudo a ver com essa situação do sexo. Então, essa é o momento da gente detectar isso e denunciar. Uma das formas de você perceber, porque vê a situação, faz vista grossa, isso não é comigo, e a gente passa ao lado, não está nem aí. Então não, a campanha quer nos chamar a atenção que nós devemos nos empenhar sim, porque está em jogo a dignidade das pessoas, é a liberdade, que é esse cerceamento da sua liberdade. Então nós devemos nos empenhar para tal e suscitar, à luz da palavra de Deus, a conversão que conduz ao empenho transformador dessa realidade aviltante da pessoa. Celebrar o mistério da morte e ressurreição de Jesus Cristo, sensibilizando para a solidariedade e o cuidado dessas vítimas. Então nós vamos celebrar o mistério da morte e ressurreição, que é a Páscoa do Senhor, mas que ele sensibilizando pela solidariedade dessas vítimas. A situação do tráfico humano no país, no Brasil e no mundo, é alarmante. A Organização Internacional do Trabalho atenta para o aumento de vítimas do tráfico humano, do trabalho forçado e do tráfico para a exploração sexual. Dos 3 tráficos que falamos hoje em dia: tráfico de droga, tráfico de armas e tráfico humano, tem uma base comum, que é a exploração do dinheiro, o lucro. Então o que está em jogo é isso, para desenvolver o capital, passa por cima da ética, até do ser humano. Então existe algo comum dessa exploração sexual. Segundo o site da ONU, no Brasil, o tráfico de pessoas faz cerca de 2,5 milhões vítimas por ano, incluindo homens, mulheres e crianças.
mas principalmente pessoas vulneráveis e carentes psicologicamente e de recurso. O sinal, o tráfico, exatamente numa situação de vulnerabilidade das pessoas, situação de carência, de pobreza. A pessoa então vem com promessas, olha o sonho das pessoas, e aí é que começa. É interessante, nós vamos ter oportunidade de aprofundar isso nos cultos. É um tempo de meditarmos sobre o que a igreja está nos propondo e que nós devemos nos empenhar. Então vejam bem, aí o tema da campanha da fraternidade chegará junto com a Copa de 2014, época em que o país receberá muitos eventos e visitantes, o que pode favorecer a ação de aliciadores e traficantes. Exatamente, porque quem tem dinheiro, já viu, né? Compra. E assim, o primeiro eles tiram o passaporte, depois a liberdade. A campanha será intensificada com o trabalho de conscientização para minimizar a prática criminosa. Segundo a ONU, o tráfico de pessoas é bastante lucrativo, movimenta anualmente 32 bilhões de dólares. Gente de Deus, veja bem, 32 bilhões de dólares. Isso é, segundo a ONU, em todo o mundo. Desse valor, 85% provém da exploração sexual. Diante de um crime que clama aos céus, como o tráfico humano, não se pode permanecer indiferente. Por isso que a igreja se posiciona, porque está em jogo o ser humano. Aí, ao receber as cinzas, expressamos com humildade e sinceridade de coração que desejamos nos converter e crer de verdade no Evangelho, na boa notícia de Jesus, que vem trazer para os explorados, para os enganados, que Ele vem trazer vida para todos. Isso é a boa nova. As cinzas simbolizam o nosso nada diante do Criador. Fomos criados no pó da terra e ao pó voltaremos. Então, isso é uma forma de confrontar a nossa autossuficiência, o nosso orgulho. Quantas vezes a gente maltrata os outros, acha que é melhor que as pessoas, pisa nos outros, orgulho, vaidade. Então, a cinza quer mostrar vem de cinza e vai transformar nela. Para que tudo isso? Porque essa mania de grandeza, porque pisar nas pessoas, a cinza quer nos colocar bem na nossa condição de criaturas. E receber as cinzas não deve ser apenas um pedido de bênção, mas o compromisso de quem de fato deseja viver a quaresma no espírito de renovação interior que a igreja nos propõe, através da oração, do jejum, da esmola, e assumir com empenho a campanha da fraternidade que a igreja nos propõe. Seria isso aí, esse tempo que a gente vamos empenhar. Isso tem a ver comigo, as cinzas. E por fim, que as cinzas que hoje recebemos seja um sinal externo de nossa adesão sincera e ardorosa nesta campanha. Então, que possamos viver desse espírito, não uma prática externa. Claro que o gesto é externo, mas quer dizer algo muito mais profundo em nossa vida, nos colocarmos, nos ver nessa predisposição de fazer sempre o bem. E agora, bem rapidamente, nós vamos ouvir uns 3 minutinhos Dom José. Hoje fiz uma gravação com ele, estava no contexto depois da missa lá na catedral, mas vocês não reparam o amadorismo da gravação. Mas o importante é o conteúdo que ela vai passar. Vamos lá. Está faltando som. Podia voltar?
E então